Olha, além de fixar uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, as novas regras, se aprovadas, né, elas irão atingir aí trabalhadores dos setores público e privado. De acordo com o governo, a única categoria que não será afetada pelas novas normas previdenciárias é a dos militares. Pelas regras propostas aí pela gestão Temer, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo a aposentadoria integral deverá contribuir por apenas 49 anos. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado especialista em direito previdenciário, Marcos de Castro. Muito se comenta, doutor, a respeito das mudanças e nós o convidamos para esclarecer algumas dúvidas. E quero agradecer a sua presença. Com essas mudanças propostas pelo governo federal, o que muda na hora de se aposentar? São muitas mesmo as mudanças? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, acho que podemos dizer que a principal mudança seria ali a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Aqueles segurados que tinham a opção, né, de se aposentar por 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição se mulher, com essa modalidade, né, o pessoal que está abaixo da regra da transição não vai alcançar essa modalidade de aposentadoria. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo extinta. E engloba só também professores também, os professores que tinham uma redução no tempo de contribuição vão acabar também tendo que se aposentar na nova modalidade, 65 anos e 25 anos de contribuição. A aposentadoria especial, que poderia ter uma modalidade de 25, 20, 15 anos, agora vai reduzir para 20 anos de contribuição, mais uma idade mínima de 55 anos. Então, ou seja, resumindo a sua pergunta, assim, são várias mudanças que estão trazendo para a reforma, para a Previdência Social, e está atingindo aí a todo o segurado da Previdência, todos os trabalhadores. O senhor comentou de uma transição. Isso. Né? Antes da gente entrar nessas mudanças específicas, porque muita gente está com receio, né? Pessoas que estão aí em vias de se aposentar, pessoas que têm mais de 50 anos, que já têm muito tempo de contribuição. Quais são as regras de transição? Perfeito. Essa regra funciona da seguinte maneira: todos os homens que possuem até 50 anos de idade, homens até 50 anos de idade, vão sofrer as regras totalmente. Do jeito que a reforma... Então, abaixo de 50 anos, sendo homem, está sujeito às novas regras, se forem aprovadas. Passar a reforma, se passar, vai aplicar de forma integral. Homem que tem 50 anos para cima, vai sofrer uma regra de transição, que é o seguinte: aquele tempo de contribuição que lhe faltava para poder atingir a sua aposentadoria, ele vai completar esse tempo, mais metade desse tempo. Ou seja, se faltava 3 anos para ele se aposentar, ele cumpre esses 3 anos e mais 50% de 3 anos. Mais um ano e meio. Então, ele teria que contribuir ali por 4 anos e meio no total. E ele se aposenta com a integralidade do salário? Ele ainda consegue pegar a regra da modalidade antiga. Tá? Agora, as seguradas, as mulheres, elas têm essa regra de transição aos 45 anos de idade. A regra é a mesma, só que 45 anos de idade para cima sofre a regra, né, de 50%. Abaixo de 45 anos de idade, sujeita às novas normas, se forem aprovadas. Se aprovadas, as mulheres elas serão as mais prejudicadas, me parece, até porque era 35 para o homem, 30 anos para as mulheres. Né? E hoje, o tempo de vida também. Hoje também, isso se aprovado, é 35 anos. É assim, essa modalidade de aposentadoria de 35 anos de contribuição ou 30 anos de contribuição, ela está sendo extinta. Uhum. Ela acaba. É por idade, né? Na verdade, fica só uma aposentadoria, que poderíamos até chamar de idade, que ela vai ficar sendo 65 anos de idade para homem e mulher, e 25 anos de contribuição para homem e mulher. E sim, as mulheres estão sendo uma das maiores prejudicadas, assim como também os trabalhadores rurais, que também estão se igualando nessa modalidade, não terão mais essa redução de 5 anos. Fica todo mundo, 65 anos de contribuição, 65 anos de idade, desculpa, e 25 anos de contribuição. Doutor, homem, mulher e rural. Doutor, hoje, por exemplo, a pessoa se aposenta e continua pagando a aposentadoria, né? Sim. Você aposenta, quer dizer, essa reforma vai acabar com isso, ou as pessoas vão aposentar e vão continuar pagando a aposentadoria? Então, vão continuar pagando, porque tem a ideia de que até quem está aposentado continua financiando a aposentadoria, né? E o senhor me levanta um tema muito interessante, que era a questão da desaposentação, justamente por isso. Aquele segurado que já tinha se aposentado, às vezes aposentou cedo, na modalidade por tempo de contribuição, mas continuou trabalhando, continuou contribuindo para a Previdência.
até recentemente o STF acabou considerando que a desaposentação ela é inconstitucional, mas o segurado ele poderia tentar a hipótese de alterar a sua aposentadoria. Se ele aposentou por tempo de contribuição, continuou contribuindo, continuou trabalhando, ele poderia, né, mudar a sua aposentadoria. Aumentar. Isso, para aposentar por idade e aumentar o seu valor, sua renda, né? Só que acabou sendo declarado inconstitucional pelo STF, então é um tema também que não tem mais o que se falar, infelizmente. Agora, doutor Marcos, desculpe, Carmen, tira uma dúvida. O senhor fala aí a respeito de 25 anos de contribuição para a aposentadoria, se aprovado agora, essa nova regra. Mas aí, quando se fala em 49 anos, por que essa diferença de 25 para 49 são 24 anos de diferença? Exato. Poderia, por gentileza, nos explicar, tirar essa dúvida? Perfeito, porque é o seguinte, isso daí é já para que nós possamos chegar no valor da aposentadoria que o segurado vai vir a receber. A aposentadoria que o governo, que a PEC está oferecendo, são 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Só que ela vai pagar, se você completar 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, certo, você vai receber 51% do valor que você teria direito. Metade? Metade. É metade mais um, igual a votação. Perfeito. Para ser... E mais 10% a cada 12 meses de contribuição. Então, desculpa, mais 1% a cada 12 meses. A cada ano, né? A cada 1% a cada um ano de contribuição. Certo. Então, para que esse segurado possa receber 100% do seu valor do benefício, a matemática é simples. Ele tem que ter 25 anos de contribuição que vai pagar os 51%. 51 mais 25 vai dar 76, né? Aí completando esse resto, dá então um total de 49 anos de contribuição para poder alcançar os 59%, que seria 49 anos de contribuição mais os 51%. Morreu. É por isso que aquele ouvinte colocou pra gente que vai ter que esperar na cadeira de roda os 100% para... Não, porque tudo bem, ó. E eu tenho que ter 25 anos de contribuição e ao mesmo tempo 65 anos de idade. Perfeito, não adianta eu ter 25 anos com 55 anos de idade, 25 anos de contribuição, que eu não vou me aposentar. Tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Lembrando que esse negócio de contribuição, você não pode ter ficado desempregado, né? Você não pode ter ficado desempregado. Ou se ficou desempregado, você tem que colaborar, você tem que depositar ali, a pagar a previdência todo mês como autônomo. Ele é assim, esses 25 anos de contribuição, isso até para a regra atual. O segurado, ela não tem que ser tudo de uma vez. Ela pode ser, vamos dizer assim, parcelada. Ele trabalhou 3 anos, parou 1 ano, depois trabalhou mais 2, e juntar tudo isso dá 25. Ele não precisa necessariamente... Quer dizer, não necessariamente são 25 anos corridos, não necessariamente. Né? Tá? São 25 anos de contribuição que a pessoa pode ter acumulada aí em 30, 35, isso, 40 anos. Perfeito. Certo? Isso. Então ela viveu muito mais tempo do que contribuiu. Sim, com certeza. Servidores públicos, há diferenças também. Não são as mesmas regras para o CLT. Não são. Ainda mais principalmente na questão do valor do benefício, né? Os servidores públicos, eles poderiam receber no máximo aquele valor que a entidade daquele estado ou município poderia receber também. Com essa acumulação essa igualação de regime próprio com o regime geral, os servidores públicos teriam que respeitar muitas das regras estabelecidas no regime geral, principalmente na questão do valor, que teria que respeitar o valor máximo pago no regime geral de previdência social. Então vai reduzir a aposentadoria. Está ali, se não me engano, é R$ 5.200 o teto máximo da previdência atualmente. Então seria esse o máximo do servidor público? Sim, exatamente. E a gente sabe que hoje pessoas no serviço público recebem muito mais. Sim, até mesmo porque a contribuição deles é diferenciada. Exato, quer dizer, então seria... Teria que reduzir. Bem complicado para o servidor público também. Exatamente. Bem, nós estamos conversando com o advogado especialista em direito previdenciário, o Dr. Marcos de Castro. Eu recebo aqui um WhatsApp. Bom dia, como ficam os militares estaduais, bombeiro militar, policial militar, que não foram retirados da reforma e possuem uma expectativa de vida de 60 anos? Como determinar que o militar fique na ativa até os 60 anos, pois não possuem a menor possibilidade de trabalhar na farda com essa idade, segundo aqui nosso ouvinte. Principalmente porque não aposentam e sim vão para a reserva, podendo ser convocados a qualquer momento. Bom, na verdade, os militares, a Polícia Militar e Bombeiro estão fora da reforma, né? Eles não entram. Eles não entram. Quem entra ali é o policial civil. Ficou até uma comparação assim, né? O policial civil, que não deixa de ser policial, até mas exerce a força policial de uma maneira diferente, mas o policial civil acabou entrando na reforma e o policial militar não.
É aqui as condições próprias, né? Militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros escaparam, né, das regras mais duras estabelecidas na reforma da Previdência. O governo pretende criar para essas categorias uma regra própria, ou seja, ainda não há definição, para a aposentadoria. A legislação que está em vigor para militares prevê que após 30 anos de serviço, eles têm o direito a ir para a reserva, o que proporciona a muitos uma aposentadoria na faixa dos 50 anos. Isso. Né? Seria, então ainda não há uma definição. Professores, esta categoria parece que, entre todas as que estão sendo penalizadas, perfeito. Tá na berlinda tá complicado, também. Né? Lembramos que esses professores não entram os professores universitários, tá? São os professores ali na rede de ensino que vai até o médio, né? Uhum. E eles tinham uma redução de tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição. O professor, ele poderia se aposentar com 30 anos. Seria uma insalubridade, vamos dizer assim. Podemos dizer que sim, né? E a professora com 25 anos, né, de contribuição. Mas vai acabar. Ela acaba com a reforma igualando o professor com as outras atividades urbanas e fica estabelecido igual para todo mundo. 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Um outro ouvinte, olha, uma pergunta. Se eu chegar aos 65 anos e não contribuir os 49, eu não me aposento? E aí ele diz o seguinte: uma pessoa para se aposentar tem que começar a trabalhar com 18 anos para aposentar e mesmo assim vai se aposentar com 70. Eu tenho 34 anos e 4 meses de contribuição. Eu não vou me aposentar? Bom, ele está correndo um sério risco ali, né? Na verdade, ele diz que para se aposentar aí com essa nova regra, você precisa começar a trabalhar com um registro em carteira aos 18 anos e mesmo assim vai se aposentar com 70. Perfeito. Mas a primeira pergunta que ele faz ali, que é bem interessante, tem que ter no mínimo 25, não é que ele tem que ter 49 anos de contribuição. Só que aí vai receber 51%. Ele vai receber 51% do valor do benefício. Então se você recebe R$1.000, só para que você entenda, você vai receber 501 ou 510? 510 reais de aposentadoria, você se aposentando com 25 anos de contribuição e tendo 65 anos de idade. Aí você vai receber esse valor, né, que vai te ajudar muito, né? Até porque... Mas é só trabalhar um ano a mais que você vai ganhando 1% me satisfaz uma curiosidade. Por exemplo, ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Perfeito. E como é que fica o pessoal do salário mínimo, que aposenta com salário mínimo? Isso, o senhor faz uma pergunta até muito interessante, porque na regra atual não pode receber menos do salário mínimo. E na própria pensão por morte, ou até nos benefícios assistenciais como LOAS, vão começar a pagar menos do salário mínimo, desrespeitando essa regra atual, que é a Constituição. Que é constitucional, e é um absurdo, porque uma família que dependa daquele pai de família ou da mãe que tem um salário muito importante, que contribui para a renda familiar, vão pagar, se um deles vier a faltar, vão pagar 50% desse valor que o pai ou a mãe recebia e mais 10% por herdeiro, que está ali dentro das situações em que pode ser dado como pensão, né? E se isso for um valor menor que o salário mínimo, vão pagar. Ainda mais nessa questão do LOAS, né, que benefícios assistenciais, que pagar garantiu pelo menos no mínimo um salário mínimo e também estão reduzindo para menos do salário mínimo. Acabou de falar de pensão por morte. Também entram nessas regras de mudança aí, dessa reforma da Previdência. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher ficou viúva e ela recebe pensão por morte do companheiro. E aí ela chega a época dela se aposentar. Ela vai e se aposenta. Ela tem que fazer a opção por qual benefício ela vai receber, porque não dá para ter os dois recebimentos juntos. Perfeito. É isso que prevê a reforma. Mesmo. É isso mesmo. E ela pode escolher pelo maior ou não? Ela escolhe pelo mais vantajoso. Pelo mais vantajoso. Optando que vai ser mais vantajoso para ela, mas ela não pode acumular mais benefícios. Não pode acumular. Não pode mais. Eu sei, esse já é questão de direito adquirido, mas eu vou formular a pergunta. As pessoas, por exemplo, que têm hoje 2 ou 3 aposentadorias, que já está homologado, já está recebendo, como é que fica? Essa questão do pessoal que já recebe a aposentadoria. Já recebe, que não tem... E já se aposentou, não muda nada. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eles não se alteram. Até o pessoal, só até complementando, algum segurado que já tenha direito a se aposentar lá, já tem os 35 anos de contribuição, por exemplo,
Mas ainda não foi lá requerer o seu benefício. É bom que vá, né? Se ele quiser ir depois, ele tem o seu direito adquirido, porque antes da reforma, ele já tinha tempo suficiente para se aposentar. E curioso, desculpa, Marquinhos, eu sei que você tem uma pergunta de ouvinte, mas assim, quando a gente fala de 51%, né, de contribuição, do valor, é da média. Da média. Não é do valor mais alto. É da média dos salários. Do período contributivo. Do período que ele contribuiu. Então, gente, é desumano demais. É desumano. Tá cortando na carne. É vergonhoso. Carne de gente, né? Queria saber se lá, né? Se o pessoal lá de Brasília, os que estão discutindo, os que vão votar, se está cortando também na carne deles, né? Não tá, hein? Doutor Marcos de Castro, bom dia. Olha, eu quero me aposentar com um salário mínimo por idade. Qual a idade e o tempo de contribuição? Eu não trabalho, mas contribuo como dona de casa. Então ela quer saber o seguinte, ela quer se aposentar com um salário mínimo e é por idade. Então, qual a idade e o tempo de contribuição? Tá, era interessante saber a idade dela, né? Para nós fazermos comparativo se ela entra na regra de transição ou não. Mas na regra atual, ela tem que ter 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se ela tiver menos de 45 anos de idade, ela vai acabar tendo que contribuir por 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, né? Tem que ver essa situação da idade dela. Aí tem um ouvinte aqui, o Leandro Igor, ele diz o seguinte: se com R$500 já está difícil fazer uma compra no mercado, vocês acham que daqui 25 anos vai dar? Chega a ser ridículo. Agora, e essa idade mínima até interrompendo, ela vai subir depois. Que 10 anos ela começa a aumentar. Bom, passar a reforma. Né? A nossa ouvinte responde aqui que ela tem 40 anos de idade hoje. É aquela que pergunta que aposentar com salário mínimo por idade, qual a idade e o tempo de contribuição. Hoje ela tem 40 anos, ela contribui como dona de casa. Ela sofre, então ela vai sofrer a incidência total da reforma. Então ela precisa 65 anos de idade. 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Para ganhar, isso, e não é para receber salário mínimo. Isso. É a metade. E para você receber somente 50%. Da média de contribuição, tá? Da média do valor. Gente, é impressionante. Eles estão dando um tiro, estão rasgando as regras. Essa de que ninguém pode receber menos de um salário mínimo é um absurdo. Sim. Estão rasgando isso na nossa cara, né? E é uma proposta emenda constitucional, vão alterar, né? Então, como o salário mínimo já é um valor inferior, já é um valor assim que é difícil uma pessoa... Um valor de referência. Um valor de referência, ainda ter essa possibilidade, não devia nem se cogitar, mas tem essa possibilidade, está na reforma, aguardamos que o Congresso vá alterar isso, né? Os deputados, os senadores vão dar atenção nesse quesito, e na verdade era bom que nem passasse, mas que eles prestassem atenção nisso e não deixassem passar com essa inferioridade, né? Bem, tem uma outra ouvinte: sou pensionista casada, se por acaso ficar viúva, posso receber a pensão do meu marido que paga o INSS? Ela é casada. Ela é pensionista. Eu sou pensionista casada e se por acaso ficar viúva, posso receber a pensão do meu marido que paga o INSS? Escolher a mais vantajosa. Então, duas impossível. Escolher a mais vantajosa, não pode se receber as duas. Olha, são muitas as dúvidas. Agora, na sua experiência, doutor, o senhor acredita que isso passa? Esse projeto, essa proposta, essas mudanças que podem prejudicar muito a nossa população? Olha, agora falando com sinceridade, né? Com sinceridade, assim, tirando um pouco até a ótica da advocacia, claro, a ótica profissional, como brasileiro, eu rezo para não passar. Eu acredito que vai ter uma luz e vai impedir que isso passe, mas infelizmente, pelo que eu tenho visto, eu tô com medo. Essa é a verdade, eu tô com medo que sim, que essa reforma venha passar. Só rapidamente aqui, a gente está falando de aposentadorias de seres humanos comuns, tá? Não estamos falando daqueles seres humanos diferenciados que gravitam ali no plano político. Para a gente ter um exemplo, o deputado Manuel Rosa Neca, do PR do Rio de Janeiro, chegou à Câmara como suplente de deputado federal em janeiro de 2013. 5 meses depois, ingressou no plano de previdência dos congressistas. Completou apenas 2 anos de mandato como deputado federal, com aproveitamento, averbação de parte de mandatos anteriores de vereador e prefeito de Nilópolis, no Rio de Janeiro, além de mais de 26 anos de contribuição do INSS, conseguiu a aposentadoria e recebe hoje R$ 8.600.
Esse é um dos exemplos das facilidades do Plano de Seguridade Social dos congressistas, que conta com regras bem mais brandas e flexíveis do que as previstas na reforma da Previdência a ser votada por deputados e senadores nos próximos meses. Mas as regras do plano são ainda mais permissivas. Um deputado pode se aposentar a partir de apenas 1 ano de exercício no cargo, desde que faça averbações de outros mandatos ou contribuições de INSS. O ex-deputado Junji Abe, do PSB de São Paulo, exerceu o cargo por apenas 4 anos. Entre 2011 e 2015, em janeiro de 2015, teve aprovadas pela Câmara a averbação de mandatos de deputado estadual, vereador e prefeito de Mogi das Cruzes, que somavam 20 anos de exercício desses cargos. O valor da averbação ficou em R$1.400.000. Em junho daquele ano, conseguiu ainda o aproveitamento de 12 anos de contribuição do INSS. Ele fechou, portanto, 24 anos de mandatos e assegurou uma aposentadoria de R$23.000. É para acabar, é para sentar e chorar de ódio, porque são esses deputados e senadores que não vão passar por essas regras, que vão votar as regras que vão valer para minha, para sua, para nossa vida. E a gente aqui se lasque. Exatamente, falando português claro, é isso. A gente aqui se dane. Porque a eles não afeta. A família deles não afeta. Então é vergonhoso, gente. É vergonhoso. Não dá para admitir uma situação dessa. É inadmissível. Mais uma vez é a população pagando preço, né? Doutor, antigamente existia. Olha, eu nunca contribuí, acho que era fundo rural, alguma coisa assim. Nunca contribuí, mas cheguei aos 65 anos de idade, deu a idade, eu poderia requerer e conseguia, acho que era até aposentadoria, se tivesse um nome. Hoje, com essas novas regras, se passar, existe, por exemplo, tem uma mulher perguntando aqui, olha, sou dona de casa, nunca contribuí, mas e quando chegar a minha idade, eu vou conseguir me aposentar? Existe essa possibilidade, alguma mudança? Tinha o seguinte, essa aposentadoria que o trabalhador ele laborou uma época de forma rural, depois veio para a cidade, existe essa modalidade que era a aposentadoria mista ou híbrida, né? Que você misturava o tempo urbano com o tempo rural. Certo. Né? Mas aí ele segurava a regra da aposentadoria por idade, tinha que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Aí você misturava nesses 15 anos, comprovava lá uma parte no rural e outra parte no urbano. Agora, com a proposta da reforma, não tem mais essa modalidade de aposentadoria. É uma só. É 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Até o trabalhador rural, tá, que mantém a agricultura familiar, que alimenta mesmo o brasileiro também, que acorda, sei lá, 3, 2 horas da manhã, ele vai ter que se mesclar nessa modalidade de aposentadoria atual. E, além disso, se não contribuir, igual no caso da dúvida que veio, se ela, dona de casa, nunca contribuiu para a Previdência, então ela não é segurada da Previdência Social. E se ela não é segurada, ela não teria direito a se aposentar. Tem um ouvinte que tem 61 anos de idade, 40 anos de contribuição. Tenho direito ao valor integral? Me aposentei no ano passado e recebo um valor bem irrisório. E contribui em 2 empregos. Diz que ele tem essa pessoa tem 2 empregos, né? 61 anos de idade, 40 anos de contribuição. E aí pergunta se tem valor integral porque aposentou no ano passado. Nesse caso, como ele já aposentou, não tem como mais fazer desaposentação, né? E se ele está com 60 anos de idade, né? Isso. Então ele aposentou por tempo de contribuição, senão ele teria que esperar os 65 anos, a não ser que tenha sido rural. Mas se ele está falando 40 anos de contribuição, ele aposentou por tempo de contribuição e com certeza ele teve a incidência do fator previdenciário, que foi incidido no salário-benefício dele, por isso com certeza deve ter diminuído o valor que ele recebia. O Silvio de Deus, também um ouvinte, ele diz o seguinte: Marquinhos, o jeito vai ser desobrigar a pagar a Previdência e procurar uma privada. Existe essa possibilidade? Hoje a Previdência privada seria a solução para essas pessoas que estão preocupadas com relação a essas novas regras? Então, quem trabalha com carteira assinada é obrigado, o empregador tem que fazer esse recolhimento de forma obrigada, ele não tem como optar em contribuir ou não para a Previdência, ele é obrigado a contribuir, né? Então, e a Previdência privada seria uma outra fonte para poder complementar então a sua Previdência pública, né? Mas acaba ficando numa faca de 2 gumes ali, porque ele tem que contribuir para a pública, e para uma pública que agora ele não confia mais, né? E ainda tem que pegar uma parte do seu investimento e ainda investir em Previdência privada.
fica uma situação ali realmente muito matemática, o cara contribuinte vai ter que sentar e fazer suas contas e ver se vale a pena, né? Mas, infelizmente, é obrigado a contribuir, não tem como ter essa opção para quem trabalha com carteira assinada, de falar, não vou contribuir para a Previdência, vou investir em outro negócio, né? Com as novas regras aqui, ó, bom dia, vou fazer 60 anos este ano, mais 5 de contribuição eu aposento? Então, na verdade tem que ver quanto tempo de contribuição ele tem, né? Se ele tem 60 anos de idade... aí ele quer... Bom, digamos o seguinte, que ele atingiu aí os 25 anos de contribuição e aí mais 5 anos, ele precisa esperar esses 5 anos. Então precisa chegar, a idade de 65 anos, né? Perfeito. Idade mínima diferente desse aqui que tinha 40 anos de contribuição, 61 anos de idade, conseguiu se aposentar. E ele tem 28 anos de contribuição, acabou de mandar. Ele tem 28 anos de contribuição. Então aos 65 ele vai, vamos dizer, tem mais 5 anos, ele vai contribuir mais 5, chega a 33. E 65 anos de idade, ele vai conseguir, mas não vai com o integral. Ele vai fechar quanto? 33 de contribuição 33, e 65 de idade. Mais 65. Ele vai chegar ali a 98%. Quase vai chegar a 100%. Pode ficar tranquilo. Da média. Da média aritmética de todos os salários de contribuição. Exatamente. Olha, doutor Marcos de Castro, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. São muitas as dúvidas ainda, mas nós também precisamos esperar para ver de que maneira o que os políticos vão decidir com relação a esse assunto bastante polêmico e ao mesmo tempo muito preocupante para a população, que agora precisa esperar a idade, a contribuição. Tem gente falando em 49 anos, você imagina, né, Sérgio Cruz? Até porque a idade, olha, 16 anos, menos de 16 anos se pode trabalhar aqui nesse nosso país, né? Então, aí você precisa começar aos 18, cravar 18 anos trabalhando aí para que você consiga ter no final da sua vida, já na melhor idade, uma aposentadoria digna, para que você possa viver relativamente bem. O senhor acha que vai aprovar? Que aprova? Eu acho que vai. Sério? Infelizmente, eu acho que vai. O senhor tem ouvido isso no meio jurídico? Pela força ali que está o Congresso. Tem umas notícias que o pessoal que das comissões que são maioria contra, né? Mas eu tenho aquela infeliz intuição, que eu sempre vejo as coisas muito de forma negativa, né? Mas eu tô com muito medo de que vai vir a passar assim. Eu queria mas vai ter muita reforma, vai ter muita mudança, né? É possível, né, doutor? É possível. O presidente quer isso até junho, né? Ele falou. É a prioridade número 1. Só que ele tem que passar por 2 sessões na Câmara e mais 2 sessões no Senado. Então vai ser uma coisa que não é da noite pro dia. E eu queria só até agradecer e complementar que o que fica muito complicado é a questão da regra de transição. Porque tem muitos contribuintes, muitos trabalhadores que laboraram a vida inteira, se planejaram para uma aposentadoria, contavam lá com que poderiam parar com 50, parar com 55 anos de contribuição, se planejaram para isso psicologicamente, financeiramente, e agora são pegos de surpresa com uma proposta que sai assustando todo o país, e esse trabalhador que suou, já tá com rugas na cara, na face, laborou ele, as mulheres, né, o homem, e agora chega na cara do gol, pegam e dão um impedimento e informam que não vai ser bem assim. Olha, não é bem assim, nós temos ainda, vai acabar o segundo tempo, mas a gente tem prorrogação e depois pênalti. Parece que vai ter a CPI assim da Previdência, é isso? Tem um comento, então... Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se não me engano. Porque tem muitas questões senador, principalmente da DRU, né, de desvinculação de receita da União, fala muito, que estão querendo aumentar para 30%. Pronto, se você tem um déficit tão grande na Previdência, se é uma Previdência falida, então você quer aumentar de 20% para 30%, na própria matemática não bate tanto, né? Mas vários recursos foram retirados através da DRU, aplicados em obras públicas e... Muitas dessas obras não foram concluídas, ou o próprio governo que retirou isso, ou a própria destinação que foi isso, poderia ter, de certa forma, também ter indenizado. Enfim, então tem esse boato fortíssimo, né, da questão da CPI que merecia. Uma CPI, parece que estão batalhando muito para... aprofundada ali. Nós estávamos encerrando, mas um ouvinte, olha, eu fui aposentado em 1986. Na época eu recebia 2,42 por acidente de trabalho. Hoje recebo um salário mínimo. Está certo isso, doutor? Está certo, infelizmente, porque o valor do benefício que o INSS
calcula, ele não acompanha a atualização do salário mínimo. Então, um salário mínimo sobe, ele não consegue subir de maneira igual. Então, ele acaba, de certa forma, até ficando um pouquinho para trás. Então, aqueles segurados que no passado recebiam lá 800, 900 reais, sendo que o salário mínimo ainda era 600, 500, né, acabam sendo pegos. O salário mínimo acaba alcançando esse segurado justamente porque o salário da Previdência não acompanha a atualização do salário mínimo. Tá, um ouvinte. Bom dia, fiquei com uma dúvida sobre os 51%. O cálculo é 51 mais 25, que dá 76% do valor que teria direito, 51% descrito na lei e somos 25 mínimos de contribuição, é isso? Perfeito, é 51% mais 1% a cada 12 anos. Se ela vai se aposentar... 12 meses. Isso, a cada 12 meses. É 1% a cada 12 meses. Então, se ela já tem 25 anos de contribuição, né, automaticamente ela tem 51 mais 25, já. E aí ela pergunta se o doutor não pode voltar mais dias. Vai sim, gente. Vamos só aguardar aí o desenrolar lá em Brasília para que ele possa novamente conversar conosco aqui. O Clodoaldo, que nos manda aqui esse WhatsApp, parabenizo o programa Tribuna Livre e a FM Capital pelo serviço prestado. É uma responsabilidade aqui do programa Tribuna Livre, também da FM Capital, levar essas informações até você, ouvinte. Parece que a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, COBAP, juntamente com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estão conseguindo o número necessário, estão em busca de um número necessário de assinaturas para instaurar a CPI, para apurar a real situação financeira da Previdência Social. Acabei de receber essa informação aqui. E, enfim, em 92 anos de existência do INSS, é a primeira vez que pode ser feita realmente uma auditoria, ver aí o que está acontecendo, porque a grande dúvida, o que se levanta muito é o real cenário de déficit da Previdência, né? Se existe realmente, e as empresas que não pagam, né, que sonegam isso, que são grandes empresas também, o que vai ser feito com elas, né? Porque o trabalhador está lá, ele é descontado dele, não tem como. Não tem como ele sonegar isso, o trabalhador é descontado. Sim. E chega na hora, como o senhor mesmo falou, chega na hora de se aposentar, tudo previsto ali, e no meio do jogo mudam as regras, né? Exatamente, e é merecido sim uma CPI e merece também uma satisfação melhor para a população, porque o governo joga que existe esse déficit e essa reforma é para ontem. Mas espera aí, vamos apresentar uma segunda opinião, vamos ver o outro lado da moeda, será que vamos debater esse déficit? A população merece saber, é direito deles. Está muito sombrio a maneira que essa reforma está sendo proposta. Bem, doutor Marcos, olha, o Emerson, ele gostaria de saber, a mãe dele completa 60 anos esse ano e nunca contribuiu. Ela vai conseguir se aposentar? Aí volta aquele questionamento. Para se aposentar tem que ser segurado do INSS. Quer dizer, aquela coisa, aposentadoria por idade, que previa, né, pessoas que nunca contribuíram e que de repente poderiam pleitear aí um salário mínimo, não vai ter mais. Não vai ter. Mas até de forma atual, se for rural, trabalhou na vida inteira rural, ainda pode, né? É só comprovar que teve o exercício na atividade rural. Só que se não é segurado a Previdência, não contribui, não tem direito a requerer os benefícios, o rol de benefícios da Previdência Social. E o Márcio diz o seguinte: quem é especial da APAI que trabalha de carteira assinada? O pessoal diz que se aposenta fácil, é verdade? Não sei se existe algum... Ninguém se aposenta fácil. Atualmente é especial, né? Na verdade, não está fácil não aposentar. Ainda mais para pessoas com deficiência, a vida é muito mais difícil, porque eles têm que lutar para conseguir ter seus direitos respeitados. É uma loucura. Eles não, até se conseguem chegar no mercado de trabalho, não podem ser comparados àqueles que conseguem exercer 100% os atos laborativos. Eles têm uma redução de capacidade laboral. Então, deveriam ter sido visto de maneira diferenciada, com toda certeza, né? Doutor Marcos de Castro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre, e com certeza vamos convidá-lo mais vezes para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, só aguardando mais um pouco essa discussão lá em Brasília com relação a essas mudanças na Previdência. Eu agradeço o convite, é sempre muito importante a gente discutir essa reforma, a população merece uma satisfação do que está acontecendo.